Olá, tudo bem? Que bom encontrar as famílias novamente. Hoje, no Momento do Bebê, nesse quadro muito especial, nós vamos ter uma conversa que vem trazer ajuda, fortalecimento, vem esclarecer dúvidas. É uma conversa esclarecedora. Nós temos hoje uma convidada bem especial. É a Andresa de Castro. Seja bem-vinda, Andresa. Obrigada, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Como ela disse, eu sou a Andresa, sou professora da rede, eu sou técnica na gerência de educação especial, atualmente, né? Eu sou especialista em educação infantil e em transtorno do espectro autista e também sou mãe de duas criaturinhas lindas que estão no espectro autista, né? Um adolescente de 13 anos e um garotão de 11 anos. E é com essa experiência, é com esse saber que nós vamos dialogar. Porque o nosso tema, ele tem aspectos muito significativos, muito relevantes para o conhecimento das famílias sobre os bebês e as crianças bem pequenas. Nós vamos conversar hoje sobre as contribuições às famílias na percepção de alterações no desenvolvimento de bebês e crianças bem pequenas. Um assunto muito relevante e a Andresa vai nos ajudar trazendo esclarecimentos. Andresa, gostaria de perguntar, aproveitando, né, dessa vivência que você tem, dessa experiência, Andresa, com relação aos sinais, todo bebê, toda criança, não é, interage com a sua mamãe, com os familiares, na hora da mamada, no banho, nos momentos de se arrastar, que é normal do desenvolvimento, não é? Mas que sinais são mais observáveis para as famílias perceberem esse bebê, essa criança pequena? Muito boa essa sua pergunta e, na verdade, ela é uma pergunta que abre um leque para a gente, né? Ela dá pano para manga para a gente conversar. E esse momento que a gente está tendo aqui é muito bacana, né? Para que os pais, não só os profissionais de educação, mas os pais, eles possam estar refletindo sobre isso. Porque ninguém mais do que o pai e a mãe, né? Que são os cuidadores, os primeiros cuidadores, os mais próximos, são as pessoas que têm mais propriedade para identificar esses sinais de alerta no seu bebê, na sua criança. Então, é muito importante que a gente possa primeiro conhecer um pouco do que é um desenvolvimento típico para poder a gente perceber os sinais de alerta do desenvolvimento atípico. Ou mesmo a gente conseguir compreender quando é que esse desenvolvimento típico não está chegando no nosso bebê. O que está acontecendo que já era para ele estar avançando, está em algumas fases, isso não está acontecendo ainda com o meu bebê. E às vezes a gente tem algumas dificuldades ainda com profissionais da saúde, porque às vezes você percebe o seu bebê, mas o profissional ele não está ainda capacitado, e quando você chega, é muito comum ouvir a frase: ele está no tempo dele, cada bebê tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo. Sim, de fato tem. Nós somos seres humanos, cada um com a sua subjetividade, e cada bebê vai ter o seu tempo. Mas dentro desse tempo há uma latência. Existe um desenvolvimento esperado de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, até os 12 meses, 18 meses. Então é importante que a gente perceba esses sinais de atraso nesse desenvolvimento do bebê. Então, essa parte que você falou sobre o olhar nos olhos, né? Esse contato visual, essa resposta que o bebê dá, da comunicação, essa primeira comunicação do bebê, além do choro, é esse contato visual na mamada. Interação ali plena, Isso. pertinho, não é? E é muito comum nas crianças, nos bebês, com transtorno de desenvolvimento, com desenvolvimento atípico,
que isso não aconteça ou aconteça de forma muito mais reduzida, esporádica. Isso já seria um alerta, Andresa. Isso é um sinal de alerta, piscando ali com muita evidência. Sim. E eu falo para você agora, não só como especialista, mas como mãe. Sim. Uma das coisas que mais me inquietava no meu bebê e me fazia pensar em várias questões e levantar vários questionamentos era por que o meu bebê não encontrava conforto nem no meu colo. Na acolhida do seu colo. Se eu amo tanto, se eu acolho, se eu cuido, eu protejo, eu alimento, por que ele não se acalma, não se conforta? Porque não existe uma conexão visual do meu bebê comigo durante a minha mamada. Certo. Isso é muito comum nos bebês com desenvolvimento atípico. Certo. Não é uma regra 100%, Sim, mas nem eu posso todos dizer com convicção, vão apresentar, tanto baseado em dados científicos, sim, como nos protocolos do nosso Ministério da Saúde, como sim, na minha vivência materna, de que é um sinal de alerta, gente. Você está com seu bebê e nas mamadas ele não está se comunicando visualmente com você, mãe, liga o pisca-alerta e começa a observar se além disso vão começar a aparecer outros fatores. Então, já que você tocou em outros fatores, Andresa, eu gostaria de saber com relação à percepção da visão da criança. Quando a gente percebe que a visão não está muito bem, ou então a audição, como eu consigo distinguir que o meu bebê, ele não está respondendo? Eu falo, ele não olha para mim, eu chamo, cumprimento, alguém faz um barulho na casa e ele não fica em alerta, ele não procura esse barulhinho, esse som. Como é isso, Andresa? Então, quando essas questões não são identificadas com os exames, porque existe o teste da orelhinha, que todo bebê tem que se submeter a esse teste logo após o nascimento. Do pezinho. Do teste do pezinho. São testes que o bebê tem que submeter logo no primeiro mês de vida, né? Então, quando esses testes não mostram que existe nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de anomalia na audição do bebê, ou nenhuma outra condição congênita de má formação, genética, que aquele bebê já tenha nascido com ela, é importante observar os primeiros meses de vida desse bebê. Certo. Porque quando uma condição ela não nasce com o bebê, ela é adquirida, né? Ela vai ser desenvolvida. Ou após algum episódio de alguma doença, alguma condição viral, ou algum trauma, algum acidente, mas às vezes essa condição ela vai se desenvolver lentamente. Sim. Então é importante que a gente observe se o bebê ele acompanha os estímulos visuais, como é a reação desse bebê quando você chama o nome dele. E isso é um detalhe importante, porque o bebê que tem transtorno de desenvolvimento, né, a criança com autismo, também ela pode confundir, porque ela também pode agir como se fosse surda. Você pode chamar pelo nome. Eu falo pelo meu filho, eu o chamava, o nome dele é Davi, e nós chamávamos Davi de forma insistente. Dá um beijo, olha aqui para a mamãe, dá um tchau, olha isso aqui. E ele não dava nenhum feedback para a gente. Não interagia. Então, nós repetimos exames auditivos e foi constatado realmente que ele não tinha nenhuma perda auditiva. E aí veio-se confirmar as indagações relacionadas a atraso de desenvolvimento. No caso dos bebês que têm a deficiência auditiva, que têm perda auditiva, é possível, de cara, os exames vão mostrar isso. Sim. Então, além do contato diário, é preciso, gente, eu gostaria de frisar isso com os pais. Se comunique com o seu bebê, interaja com ele. Nós estamos numa época em que as redes sociais, os aparelhos eletrônicos, a própria TV, ela muitas vezes faz com que você tenha o bebê está no carrinho, o bebê está no quadrado, ele está no chão
E há um silêncio em casa, porque quem está interagindo com o seu bebê é o personagem do vídeo do YouTube, que é bacana, vai estimular a concentração, mas é importante que esse adulto, né, do convívio familiar, assim como os teóricos nos dizem, Vygotsky, Vallon, que essa zona de desenvolvimento proximal é que vai fazer essas relações interpessoais do convívio doméstico, familiar, vai fazer com que você perceba se há alterações no seu bebê. E a questão da construção do vínculo, né? O afeto, o amor que é transmitido nos gestos desses adultos para com esse bebê, para com essa criança tão pequena, não é? É. Muitas vezes a gente chega, a criança chega na creche e a professora começa a conviver e começa a perceber alguns sinais de diferente no comportamento, né? Comportamentos atípicos, começa a perceber que existe alguma perda auditiva ou que aquela criança tem alguma dificuldade visual porque ela não responde aos estímulos visuais como os coleguinhas ali da creche. Mas ninguém melhor do que os pais, os primeiros cuidadores, para ter essa condição de ter propriedade em fazer essa avaliação. Então, observe, acompanhe, brinque com o seu bebê e não ignore sinais de atraso de desenvolvimento, de dificuldade visual. Às vezes está na frente do bebê o móbile, o chocalho, ou você entrega um objeto na frente dele e ele tem dificuldade, ele fica tateando até conseguir buscar esse objeto da sua mão. Então, não ignore esses sinais. Não importa que alguns, às vezes, acham que as mães são obcecadas. É melhor você ser vista como obcecada do que você deixar passar batido, porque esse é um momento crucial para o desenvolvimento infantil. São os primeiros meses de vida, o primeiro ano de vida desse bebê. E você está ali nas suas mãos com essa preciosidade. Né? Andresa, uma coisa muito significativa quando você toca assim nas famílias, nesse olhar atento e cuidadoso para com o bebê e as crianças bem pequenas. Quando a pediatra, os cuidadores, as professoras na creche, na escola de educação infantil, começam a observar essas crianças que vão tendo um comportamento atípico e dão sinais. Essa conversa com a família é fácil? É fácil para uma mãe, um pai, um avô, uma avó, as famílias receberem e perceberem essa diferença e aceitarem que você tem essa experiência? Tenho sim, não é fácil não. Não é fácil e é por isso que a gente tem que começar a desconstruir isso. É muito importante que os sinais de alerta eles sejam identificados e eles sejam aceitos. Porque mesmo que o seu bebê ele não seja do jeito que você imaginou que ele seria, ele ainda é perfeito, ele ainda é o seu bebê, ele ainda tem um potencial maravilhoso, ele pode ainda se desenvolver habilidades incríveis e você vai ser a peça primordial para isso. Então, pai, mãe, quando você recebe um diagnóstico, comece a pensar de que esse diagnóstico, ele não é o fim da chegada, ele é um ponto de partida. O diagnóstico, ele não é uma sentença de luto. Isso. Ele é um ponto de partida. Você vai saber, agora sim, eu sei por onde eu preciso começar. Excelente. Então, não tenha medo do diagnóstico. Se a professora vier lhe alertar, ouça, escute o que essa professora tem a dizer, leve essas inquietações para o pediatra, para a enfermeira do posto de saúde. Sim. E contribua. Nunca negue informações relacionadas ao seu filho, para a escola, para a creche, para o posto de saúde, porque essas informações, quando se juntam, elas vão somar e só quem vai sair ganhando é o seu bebê. Excelente. E para concluir, nós conversamos antes desse momento e você trouxe uma analogia, você trouxe um exemplo muito importante. E esse exemplo que você cita seria muito importante você compartilhar com as famílias, né? Nessa necessidade, dessa chegada precoce, dessa intervenção. Sim.
Isso é fundamental, né? Porque o diagnóstico precoce, ele vem carregado com o potencial da intervenção precoce. E a intervenção precoce, ela significa aumento de possibilidades para o desenvolvimento desse bebê. Então, mais uma vez eu reforço, não tenha medo de diagnóstico nenhum. Às vezes a gente tem receio daquilo que é adquirido, porque às vezes quando está ali carregando, a gente está carregando, está protegido, está guardadinho. Faz uma ultrassom, eu já sei como é que vai ser o meu bebê, eu já vi. Mas quando o diagnóstico é adquirido, como autismo, como uma doença degenerativa que vai fazer o bebê perder a audição ou a visão aos poucos, ou um acidente, alguma coisa, uma doença que faz com que aquela criança adquira alguma deficiência, pode deixar o pai e a mãe assustado, relutante, com sentimento de luto. Não tem problema, se precisar viver o luto, viva o luto, mas depois levante e lute pelo seu filho, porque eu posso garantir, como mãe de autista aqui, que existe sim possibilidades e é maravilhoso e eles se desenvolvem sim, mas depende muito da gente, desse olhar, dessa aceitação e dessa intervenção precoce, que ela não começa na clínica e nem na escola, ela começa em casa, com a gente. Andresa, nós queremos te agradecer. Sua presença hoje foi muito significativa. Certamente chegou às famílias e é muito relevante essa fala. Muito obrigada, Andresa. E deixamos para cada um da família, pensar como é importante essa interação com os profissionais da creche, profissionais dos espaços de saúde, buscando diagnósticos, sim, cedo, para a intervenção precoce e fazer com que esse bebê vivencie suas potencialidades e suas habilidades. Por isso, nós queremos te dizer que vale a pena olhar com amor e afeto para esse bebê, para essa criança pequena. E assim nós vamos conseguir que eles se desenvolvam da melhor maneira possível. Muito obrigada por sua participação conosco e até a próxima! Olá, crianças! Gostaram do programa de hoje? Semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau!